Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus, nós agradecemos e precisamos constantemente agradecer, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida, por este patrimônio maior que Deus nos concedeu para a nossa administração. Agradecemos ao Pai, Criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas, por todas as oportunidades que Ele nos oferta ao longo da nossa trajetória. Agradecer também a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros de Jesus, que constantemente estão conosco ao longo da nossa trajetória, nos auxiliando. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para estudarmos juntos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais este momento, mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu para encontrarmos aqui um pouco mais de esclarecimentos nesta busca por conhecermos a verdade. Então aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 136, que tem como título Na Vitória Real. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, já que neste capítulo Emmanuel comenta mais uma frase, mais um versículo de uma fala de Jesus. Antes, faremos a leitura de mais um capítulo do livro Vigiai e Orai, o capítulo número 60, ou seja, capítulo 60, frequência vibratória. Como está a sua frequência vibratória? Em que frequência você se encontra? Em qual padrão vibratório você se encontra? Cada um de nós nos encontramos. Será que eu, será que você, será que nós estamos em uma frequência vibratória boa? Será que estamos ou será que nos encontramos em uma frequência vibratória equilibrada? Então aqui o Espírito Irmão José nos fala acerca desta frequência vibratória. E ele nos fala da seguinte maneira, que todas as coisas, não são apenas os seres humanos, mas todas as coisas e todos os seres vivem interligados. Então, todas as coisas e todos os seres do universo mantêm constantemente, vivem constantemente interligados. Não vivemos de forma independente, não vivemos de forma separados. Então, ele diz que todos vivem interligados. Todas as ações repercutem. Então, sem sombra de dúvida, que toda a ação, todas as ações repercutem. A lei de causa e efeito
sem sombra de dúvida que todas as causas têm o seu efeito, sem sombra de dúvida. Então, conforme ele diz aqui, toda ação tem uma reação, lei de causa e efeito. Toda ação repercute, toda ação que executarmos aqui irá repercutir aqui e em outros lugares. Nenhum ato se isola em suas consequências. Então, todos os atos da nossa vida, sem sombra de dúvida, que têm ou terão uma consequência. Eles não ficarão, jamais ficaram e jamais ficarão isolados. É por isso que precisamos constantemente, conforme diz o título deste livro, que é uma frase de Jesus, vigiar e orar constantemente, vigilância constante, para mantermos o equilíbrio, o padrão vibratório equilibrado. Vivemos, diz irmão José, vivemos num emaranhado de ideias e sentimentos. Vivemos em um emaranhado de ideias e sentimentos, sem sombra de dúvida. O bem se expande em ondas que cobrem distâncias imensas, da mesma forma que o mal se propaga com a mesma intensidade com que é praticado. Então é preciso que nós nos esforcemos para praticarmos o bem, para que o bem se expanda em ondas que cubra todas as distâncias e distâncias imensas, distâncias do universo, porque o mal, se praticarmos o mal também irá se propagar com a mesma intensidade em que o pratiquemos. E ainda ele diz que o que acontece em outros lugares te alcançam onde você estiver. Então, ondas vibratórias desequilibradas, se você se encontrar em desequilíbrio, onde você estiver, essas ondas vibratórias em desequilíbrio te atingirão. Agora, se você, se eu, se nós nos encontrarmos em um padrão vibratório de equilíbrio, as ondas vibratórias de desequilíbrio ou de criaturas que se encontram em desequilíbrio não nos atingirão. Então ele diz desta forma que o que acontece em outros lugares irão te alcançar se você estiver no mesmo padrão vibratório. Se te transformares num foco de luz, extinguirás a sombra em torno de ti. Então, se você, se eu, se nós nos transformarmos em um foco de luz, sem sombra de dúvida, que toda sombra que estiver à nossa volta, ou que chegar próximo de nós, ela será extinta. Agora, se nos transformarmos ou se nos mantivermos na condição de sombra, apenas contribuiremos para o aumento da sombra à nossa volta, porque o reflexo de tudo que te atinge combina com a natureza dos teus sentimentos. Então, o reflexo de tudo que atinge você, que atinge eu, que nos atinge, combina exatamente com a natureza dos nossos sentimentos. E aí ele encerra dizendo que quem não oferece sintonia para o mal, ou seja, padrão vibratório equilibrado, quem não oferece sintonia para o mal, não encontra, ou melhor, não entra na frequência vibratória da desarmonia. Então, quem não oferece sintonia para o mal, aquele que se mantém ou aquela que se mantém, se nós nos mantivermos em um padrão, em uma frequência vibratória de equilíbrio, jamais entraremos na frequência vibratória da desarmonia ou do desequilíbrio. Sem sombra de dúvida que vale a pena nos esforçarmos para mantermos o padrão vibratório
para que possamos alcançar aqui na terra a vitória real, conforme nos fala Emmanuel, fechando aqui este parêntese com o irmão José, para chegarmos nas palavras de Emmanuel na Vitória Real, capítulo 136, Palavras de Vida Eterna. Então é preciso que mantenhamos o padrão vibratório em equilíbrio, a nossa vibração em equilíbrio, porque Jesus nos disse que era preciso ter bom ânimo, que é exatamente o que Emmanuel analisa aqui neste capítulo 136, anotações do evangelista João, capítulo 16, versículo 33, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus de Nazaré. Então Jesus, reunido com seus discípulos em um momento de angústia, ele disse isso para os discípulos, incentivando os discípulos para que tivessem bom ânimo. Então Emmanuel começa refletindo estas palavras de Jesus da seguinte maneira, que é importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus quando asseverou perante os discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui Emmanuel faz este lembrete desta importância de enumerar algumas das circunstâncias, como Jesus se encontrava naquele momento, onde Jesus se encontrava, quais eram as pessoas que estavam à volta de Jesus ou em busca de Jesus para aprendê-lo naquele momento, quando ele, reunido com seus discípulos, falou esta frase a eles e a todos nós. Então Emmanuel nos fala destas circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus. Então ele diz que Jesus era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Então aqui Emmanuel já começa nos dizendo que, para a conceituação do mundo daquela época, Jesus não era mais do que um vencido comum da população, um vencido vulgar. E aí ele acrescenta que Jesus também sabia no momento, ele sabia que se encontrava no momento de entrar em amarga solidão. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que quando Jesus disse esta frase aos discípulos, se estendendo a todos nós, ele tinha consciência, ele sabia de antemão que ele entraria em breve em amarga solidão. Também Emmanuel nos lembra que Jesus confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Então Jesus, ele sabia também disso e confessava que fora incompreendido, tinha certeza que fora incompreendido, em especial por aquelas criaturas que estavam à sua volta, que ele se propusera servir aquelas criaturas. Da mesma forma que Emmanuel nos lembra que Jesus não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação através de um amigo invigilante. Então aqui Emmanuel faz referência, mesmo não citando o nome, mas aqui ele faz referência a Judas, porque Jesus sabia que Judas havia o entregado em troca de dinheiro, em troca de 30 moedas. Então aqui ele fala, Emmanuel lembra que Jesus não ignorava que os adversários dele, os adversários do bem, lhe havia assaltado a comunidade, ou seja, a comunidade dos discípulos em formação, através de um amigo invigilante, ou seja, através de Judas, que foi chamado para uma reunião particular, uma conversa particular,
para que ele vendesse Jesus, para que ele entregasse Jesus em troca de recursos financeiros, em troca de apoio daqueles que ele, Judas, julgava ser também os seus amigos e pessoas influentes da política daquela época. Então Judas queria também ter aquela influência, ou conquistar aquela influência, ou estar do lado daquelas pessoas influentes, e imaginou que tudo seria diferente em assim acontecendo, em assim se comportando em relação a Jesus. Então aqui Emmanuel lembra que Jesus não ignorava tudo isso, que os adversários estavam rondando e já tinha infiltrado naquela comunidade em formação. Dirigia-se, lembra Emmanuel, que Jesus dirigia-se aos companheiros anunciando que eles próprios seriam dispersos. Então Jesus alertava aos seus discípulos que eles mesmos em breve se dispersariam pelo mundo. E ainda Emmanuel lembra que Jesus falava sem rodeios da flagelação de que seria vítima. E ainda ele diz que Jesus se via malquisto pela maioria, perseguido, traído. Tudo isso Jesus percebia, e ainda Jesus não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. As pessoas que estavam à sua volta, conforme Jesus percebia, lhe envenenavam as suas intenções mais puras. E ainda Emmanuel nos lembra que Jesus certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo, ou o melhor processo de prendê-lo. Então as pessoas mais altamente colocadas na sociedade queriam exatamente isto, prender Jesus, e Jesus não tinha dúvida em relação a isso. Jesus também percebera o ódio de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam monopolizar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Então Jesus já havia percebido este ódio ou o ódio de que se tornara objeto a figura dele, a figura de Jesus, principalmente em relação àquelas pessoas que pretendiam monopolizar o nome de Deus a serviço dos seus interesses particulares. E por último, Emmanuel lembra que Jesus reconhecia-se a poucos passos da morte a que se inclinaria condenado sem culpa. Então aqui Emmanuel encerra estas referências das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus, dizendo desta forma que ele reconhecia-se a poucos passos da morte, a que não resistiria, a que se entregaria, e ele tinha certeza que seria e estava sendo condenado, e em breve seria condenado sem nenhuma culpa. Entretanto, diz Emmanuel, Jesus dizia aos seus discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, o que significa este eu venci o mundo? Então Emmanuel nos explica da seguinte maneira que Emmanuel nos explica: quanto te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Então, quando você se encontrar em crise, quando você se encontrar em desespero, lembre-se de Jesus. Sem sombra de dúvida, aqui nos encontramos exatamente para isto, porque nós necessitamos do amparo, da proteção de Jesus. Sem sombra de dúvida que a doutrina espírita
é o estudo do Evangelho redivivo, o Evangelho de Jesus, à luz dos ensinamentos dos espíritos superiores que vêm em nosso socorro para nos auxiliar. Sem sombra de dúvida, que doutrina espírita, como ainda muitas pessoas falam, pensam ou até pregam contra a doutrina espírita, a doutrina espírita não é bruxaria. Quem fala que doutrina espírita é bruxaria é porque não conhece os princípios, os fundamentos da doutrina espírita. Fala por desconhecerem. É preciso que estude para entender, sem sombra de dúvida, qualquer assunto. É preciso que estudemos. Não podemos ficar falando sobre um assunto e principalmente falando mal, falando contra e falando besteira por desconhecermos aquele assunto. Então, falar que doutrina espírita é bruxaria, sem sombra de dúvida, é desconhecimento da causa. Estude os princípios da doutrina espírita, estudemos o que a doutrina espírita nos traz. Se a doutrina espírita nos ensina os fundamentos mais puros do Evangelho de Jesus, se a doutrina espírita, se os verdadeiros adeptos do Evangelho de Jesus, os verdadeiros adeptos da doutrina espírita, se esforçam em praticar o bem, como falar mal da doutrina espírita? Então aqui nos encontramos exatamente rogando a Jesus por todos nós, não só a nós que aqui nos encontramos, mas a todos aqueles irmãos que se encontram em necessidades, porque todos nós somos necessitados ou nos encontramos em necessidades, mas rogamos por aqueles que se encontram em necessidades maiores do que nós, aqueles que se encontram na condição de crise. É preciso que lembremos de Jesus, roguemos a Jesus para que os ampare, para que ampare os nossos governantes, para que ampare todos aqueles que se encontram na condição de perseguidos, aqueles que se encontram em necessidades em relação à questão da saúde, ou melhor, doença do corpo físico, aquela doença que está refletindo no corpo físico, seja por escolhas equivocadas que ele fez nesta existência ou em outras existências. Sem sombra de dúvida que todos nós precisamos da assistência do plano superior. E ainda Emmanuel nos lembra que todas as vezes que nos encontrarmos na condição de subjugado, nós precisamos lembrar constantemente de Jesus na condição de conquistador inesquecível. E Jesus, quando estava naquela condição de batido, não passaria, o que passaria ao mundo, a condição de Senhor da vitória. Para nós, sem sombra de dúvida, Jesus é este Senhor da vitória. Para muitos, até os dias de hoje, Jesus não passa de um derrotado. E aí Emmanuel encerra dizendo o seguinte: assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo. Então, todos aqueles que aqui se encontram no mundo para construírem o aperfeiçoamento espiritual, não estão aqui na terra para vencer no mundo, mas, notadamente, para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor, independentemente das suas escolhas, independentemente da sua crença, independentemente do seu credo, independentemente da sua religião.
Seja você adepto da doutrina espírita, adepto do catolicismo, adepto das religiões reformadas, seja você adepto da bruxaria, como alguém falou agora há pouco, pratiquemos o bem, porque sem sombra de dúvida, conforme os espíritos amigos nos falam, conforme Jesus nos disse de uma forma muito clara, nenhuma religião te salva. Não é a religião, não é a bandeira religiosa quem irá te salvar, quem irá te transformar em uma pessoa melhor. Quem irá realmente te transformar em uma pessoa melhor são as suas atitudes melhores, são aquele esforço constante, a boa vontade constante em se tornar uma pessoa melhor. Porque Jesus, quando foi questionado, Senhor, haverá os que se salvam? Jesus não disse que você seria salvo por estar aderido ou por ser adepto de uma religião A, B, Y, Z. Mas sim, você seria salvo e todos nós alcançaremos esta chamada salvação ou iluminação espiritual através do esforço. Fazei esforços, assim nos respondeu Jesus. Fazei esforços para entrar pela porta estreita. Fazei esforços para se tornar uma pessoa melhor. E a doutrina espírita nos mostra que toda e qualquer religião na face da terra tem como objetivo tornar a criatura melhor. Mas se você não quer se tornar uma criatura melhor, nenhuma religião irá conseguir esta façanha. A responsabilidade é única e exclusivamente sua. E falar mal de uma doutrina, de uma religião, de uma seita, sem sombra de dúvida, que não é a melhor escolha. Você está fazendo a pior escolha. Use esse tempo e esta energia a seu favor, ao invés de falar mal de uma doutrina, de uma religião, de qualquer uma seita. Use esse tempo e essa sua energia para se transformar em uma pessoa melhor. Que possamos agir assim. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Que o Senhor Jesus, que os seus mensageiros de luz estejam constantemente conosco, nos auxiliando nesta trajetória que estamos realizando rumo à iluminação, que sem sombra de dúvida é bastante difícil esta nossa trajetória. Até breve, meus irmãos e irmãs.